Começamos o programa de hoje falando sobre o crescimento da agropecuária brasileira, que está bastante ligado ao avanço da ciência e da tecnologia. A evolução, resiliência e oportunidades do setor são destaques de um livro que reúne estudos realizados pelo Núcleo de Estudos de Economia Agropecuária do IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada. 21 especialistas de diferentes instituições relacionadas ao agronegócio participaram da edição do livro lançado recentemente. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente agora é José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é pesquisador do IPEA. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, José. O prazer é todo meu, viu, Yaeli? Espero contribuir aí com mais informações sobre esse livro tão importante que o IPEA vem lançar aí no dia 21 deste mês. Ah, ótimo. Eu vi tanta informação sobre o livro que eu achei até que ele já estava aí no mercado, mas que bom que a gente vai falar, então, dele aqui com antecedência, então. José, deixa eu te falar uma coisa. A gente queria começar, então, conversando sobre o crescimento da produtividade brasileira, registrado em um período médio de 30 anos, né, que foi de 3,31%, maior aí que a média mundial de 1,12%. Esse aumento ele é atribuído a práticas agrícolas mais sustentáveis, à adoção de tecnologia. O que contribuiu para esse fato? Foi primeiro, né, Yaeli? O livro ele já está disponibilizado no site do IPEA. A gente só vai fazer um lançamento formal no dia 21. Em relação ao seu questionamento, é o seguinte: o Brasil, ao longo aí dos últimos 50 anos, e talvez se a gente pegar as últimas 3 décadas, o país ele fez um aglomerado de inovações tecnológicas no setor, né? A fixação biológica de nitrogênio, a tropicalização dos cultivos, a mecanização do campo, o uso de variedades geneticamente modificadas, né? A engenharia genética na atividade pecuária, enfim, diversas áreas do conhecimento foram tratadas. E o Brasil, dentro do cenário global, foi muito positivo nesse sentido, o que fez com que a produção aumentasse de forma muito exponencial, muito mais do que aqueles nossos principais competidores. Perfeito, José. Muitas coisas aí contribuíram, né, para essa nossa alta produtividade. E aí, falando nisso, né, um dos capítulos do livro destaca justamente a adoção de tecnologias em grandes propriedades rurais, mas mostra que para os pequenos isso ainda não é uma realidade. Então, quais os caminhos para a gente mudar esse cenário, José? É o seguinte, neste capítulo, nós tentamos mensurar a eficiência técnica dos estabelecimentos agropecuários e pegamos, né, o tamanho da propriedade como um indicador de escala. E o que a gente percebia era o seguinte, que as propriedades com maior escala produtiva tinham uma capacidade de absorção tecnológica maior do que os estabelecimentos de menor escala produtiva. E aí é o seguinte, o que a gente pode fazer para atuar nisso? Eu creio que uma política agropecuária focada no pequeno e médio produtor ajuda nesse sentido. Pensar numa estratégia de política de extensão rural, né? Mas lembrando, não adianta se você é pequeno se você não for inovador. Então você tem que ter uma capacidade inovativa muito grande. Eu já vi pequenos agricultores com produtividade muito maior do que grandes agricultores, mas para isso ele precisa de conhecimento, precisa de insumos estratégicos adequados, né? E inovação tecnológica. Perfeito, José. E aí o que eu queria te perguntar também, relacionado aí também aos pequenos produtores, principalmente, né, é um pouco dessa questão fundiária do Brasil. Os estudos mostraram uma associação direta entre a titulação de terras e a produtividade. Como é que essa relação funciona, José? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender que grande parte da pobreza rural ela está no grupo da agricultura familiar e no grupo dos assentados. Né? Então, quando a gente vai estudar a questão dos assentamentos rurais, né, da regularização fundiária, nós não temos dúvida que o direito à propriedade ele minimiza muitas distorções que existem no mercado. Então, com o título da terra, o agricultor ele tem acesso ao crédito, o agricultor ele pode fazer investimento com prazo de maturação maior, e isso tudo favorece o aumento da produção. Então, a emancipação do agricultor ela é fundamental para você preservar o meio ambiente, para você aumentar a produção e para você dar dignidade
ao produtor que está ali esperando, né, a posse dessa terra por um bom tempo. Perfeito, é um problema que a gente vem acompanhando no Brasil já há muito tempo, né, José? E realmente a gente precisa avançar nessa questão. Agora, uma outra coisa importante mencionada por vocês no livro está relacionada à questão da nossa competitividade internacional. Vocês fizeram uma análise da situação do Brasil frente a outros 9 países, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como nós estamos posicionados aí em relação a essa competitividade e como é que o empreendedorismo ele é fonte de ganhos e de produtividade também. Em primeiro lugar, nós comparamos, né, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, França, Espanha, China, Itália, Canadá e Bélgica, né, junto com o Brasil, já que são estes os maiores países agroexportadores. E de longe, o Brasil vem se destacando em diversos indicadores, como indicador de vantagem comparativa, indicador de contribuição ao saldo comercial, em taxa de cobertura, enfim, são vários indicadores de comércio internacional que foram analisados e o Brasil vem se destacando em muitos, como produtos, né, cadeias de exportação de carnes, seja bovina, suína ou de frango, oleaginosas, algodão e até mesmo produtos como milho e trigo. Né? Milho, a gente vem já quase alcançando aí status de primeiro produtor e exportador mundial, né? E trigo, que a gente era muito ruim, a qualidade do nosso trigo vem melhorando e a gente vem galgando posições melhores no ranking de exportação. Só para te dar um exemplo, né, em suco de laranja, em 2022, o Brasil foi o primeiro maior exportador, café também, açúcar, soja, carne de frango, etanol, milho e carne bovina. Esses grupos de produtos, o Brasil conquistou a primeira colocação. E para você ter uma ideia do market share desses produtos nas exportações globais, por exemplo, suco de laranja, 70% é do mercado brasileiro. Café, 66%. Açúcar, 51%. Né? Soja, 51% também. Né? Carne de frango, 47% vem do mercado brasileiro. Milho, praticamente 23%, etanol 36%, ou seja, o Brasil tem uma porção, uma fatia muito grande das exportações. Isso representa mais divisas para o país, representa mais autonomia nas suas políticas internas de desenvolvimento e não tenho dúvida, o setor agropecuário contribui ao mesmo tempo para a promoção e o desenvolvimento do setor industrial e de serviços. Né? Porque a gente não pode analisar o desenvolvimento do setor agropecuário de forma isolada. Ele está associado a outros setores que contribuem para o crescimento econômico, geração de renda e emprego. São números impressionantes que, com certeza, né, como você bem falou, acabam aí repercutindo em várias outras áreas, em vários outros setores também. Agora, José, uma outra coisa importante aqui que vocês citam no livro é a questão dos fertilizantes, né? A gente sabe que o Brasil é muito dependente da importação desses produtos. Eu acho que em 2021 a gente chegou até a importar 89% dos insumos agrícolas e a gente queria também que você falasse um pouquinho então sobre isso, né? Qual que é o efeito disso para a produção rural? Como que a gente poderia no futuro diminuir essa dependência dos fertilizantes externos? Bom, a gente tem que saber que numa economia globalizada, fazer trocas internacionais é importante. Então, nenhum país vai ser autossuficiente em tudo. No caso brasileiro, ele depende de insumos estratégicos, como é o caso dos fertilizantes. Por exemplo, 80% de nitrogênio é importado, 60% do fosfato que a gente consome também é importado e 90% do potássio. Ou seja, o NPK, que são os insumos estratégicos da fertilização, nós temos uma dependência muito grande. Nos últimos anos, pós-pandemia, houve um aumento dos preços de forma significativa. Isso está relacionado a diversos choques adversos, como, por exemplo, né, a reabertura das economias pós-pandemia, o aumento dos preços do petróleo e da energia, uma vez que a produção de fertilizantes está associado à geração de energia, e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que a Rússia representa praticamente um quarto
das importações que o Brasil faz de fertilizantes. Ou seja, é um cenário em que a gente tem uma dependência, mas nada a preocupar. Por quê? Nós conseguimos contratar esses insumos a preços relativamente favoráveis ao custo do produtor. Nos últimos anos, com esse aumento de preço, abre aí uma sinalização para a gente pensar. De qualquer forma, o país vem aumentando a sua produção interna e vem também fazendo pesquisas, né? Então, por exemplo, a Embrapa vem desenvolvendo pesquisas em microsolubilizadores, né, de fósforos no solo. A gente tem uma quantidade de fósforo no solo, mas que as plantas não conseguem absorver. Então, a gente está fazendo algumas pesquisas de forma a minimizar essas dependências com os nossos próprios recursos. Eu acho que é um sinal amarelo, mas que a gente vem fazendo um papel, seja no desenvolvimento de pesquisa, seja no aumento da produção interna, de forma a minimizar essa dependência. Uhum. Perfeito, muito bom. Outra coisa importante do livro, né, mencionada também, é a logística, que realmente é um gargalo para a nossa produção, né, para o escoamento da nossa produção. Como que os estudos analisaram essa questão de infraestrutura? Como que a gente também pode melhorar nesse ponto, José? O que aconteceu ao longo aí das últimas 2, 3 décadas, Iaê, é que a produção ela se deslocou para o interior do país, né? Seja o centro-oeste ou mesmo cerrados nordestinos, pegando ali a região do Matopiba, que significa, né, partes do cerrado no Maranhão, no Tocantins, no Piauí e na Bahia. Então a produção vem crescendo muito no cerrado brasileiro e se interiorizando. Então, o que acontece? Os nossos principais portos estão localizados mais nas regiões Sudeste e Sul. Uhum. Só que o grosso da produção está se dando no arco norte do país. E os nossos investimentos em infraestrutura no arco norte precisam ser alavancados. Eles foram alavancados na última década, né? Isso teve um impacto significativo, mas é preciso melhorar ainda mais, né? O que acontece? Se a gente melhora a infraestrutura logística de escoamento, a gente reduz os custos, né, de frete e de escoamento da produção e os nossos produtos chegam no mercados internacionais de forma mais competitiva. E quanto maior a competitividade, melhor é para o agricultor que exporta, que vai gerar renda e divisas oriundas dessas exportações. O trabalho também analisou possíveis corredores bioceânicos, né? Existem as rotas tradicionais pelo sul e sudeste, as rotas que estão em abertura pelo norte e nordeste do país, mas também podemos pensar em rotas alternativas bioceânicas. Essas são têm um custo de oportunidade maior, mas também foram tratadas no livro. Exatamente, muitos caminhos aí para a gente melhorar essa questão da logística. Achei muito interessante isso que você falou por último dessas rotas oceânicas. Agora a gente queria falar um pouquinho também sobre sustentabilidade, né? A gente fala bastante que o agro vem crescendo em produtividade com o efeito poupa-florestas, que a gente já até falou em uma outra entrevista aqui no programa. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa análise das boas práticas no campo. Nisso também a gente vem evoluindo bastante, né, José? Correto. O livro ele traz 4 capítulos onde nós discutimos a questão ambiental e a política agropecuária. Tem um capítulo mais técnico mostrando quais são as frentes que existem no Senado Federal e no Congresso Nacional. Tem um outro capítulo que procura fazer a conciliação da política agrícola com a política ambiental. E, por fim, 2 estudos mais aplicados. Um que trata da pecuária de baixo carbono e o outro que trata dos biocombustíveis. Quando a gente pega a pecuária de baixo carbono, o Brasil teve um crescimento muito grande da década de 90 para cá, né? E cada vez mais você tem uma pecuária intensiva, que gera menos carbono e que é fonte sumidora de fixação de carbono no solo e no meio ambiente. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos criticam a pecuária quando, na verdade, é o setor pecuarista que tem a maior capacidade de mitigar as emissões
de gases efeito estufa. Ou seja, se eu plantar uma braquiária com uma capacidade maior, se eu conseguir fazer com que o gado fique menos exposto ao longo do seu tempo de engorda dentro desse cenário, eu estarei contribuindo com isso. Tem um outro estudo que não faz parte desse livro que nós fizemos e nós mostramos que o Brasil, comparado à pecuária brasileira com outros países, o Brasil saiu muito à frente nesse indicador que você mencionou, que é o efeito polpa-floresta. O último estudo relacionado a biocombustíveis, eu só tenho a dizer o seguinte: não existe setor no mundo capaz de restaurar o meio ambiente mais do que o setor agropecuário. E o biocombustível mostra isso. O Brasil iniciou sua produção de etanol lá na década de 70, nos finais da década de 90, com a introdução do carro flex, né, já no início dos anos 2000, nós tivemos uma revolução na produção de biocombustíveis. Perfeito. E o etanol se mostra cada vez mais uma alternativa viável em termos de sustentabilidade ambiental. E o Brasil vem fazendo isso junto com os Estados Unidos, né? Claro que a produção americana advém do milho, né? A produção brasileira advém da cana-de-açúcar, mas o Brasil vem se tornando um player central nessa dinâmica de mercado. São muitas oportunidades aí para a gente contribuir com essas questões climáticas no mundo, né, José? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, passando aí por diversos temas tão importantes que vocês relacionaram aí nesse livro. Muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos e não tenho dúvida que o IPEA vem contribuindo bastante com a exposição desses temas. Muito obrigada mais uma vez, com certeza vocês contribuem sim. Obrigada, José. Planeta Campo, patrocínio. UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos, alimentando o que alimenta o mundo. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.